Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e essa é a terceira videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. O assunto desta aula é a criação de componentes baseado em operações de revolução. A ideia inicial é modelar esse eixo escalonado que tem tanto furos transversais, radiais como rasgos. Bom, para começar essa atividade, e como discutido na última videoaula, o primeiro passo é definir o diretório de trabalho. No meu caso, vou usar o diretório vídeos. Criar um novo arquivo. Não usar as configurações padrão. Utilizar a forma de modelagem sólida e o sistema de unidades em milímetro, newton, segundo. Bom, a primeira coisa a fazer com os sólidos de revolução é definir o comando e depois a geometria base. Então, vou utilizar o comando revolve, definir o plano de trabalho, eu vou trabalhar nesse plano que é o front, e vou fazer o alinhamento da geometria. Bom, novamente, ao consultar o desenho, precisamos definir um sistema base de referência. Eu vou utilizar essa região para começar o desenho. Então, tem um diâmetro de 15 por 30 milímetros, um diâmetro de 50, depois um diâmetro de 15 de novo, por um comprimento de 60, e posteriormente um diâmetro de 10 por um comprimento de 30. O primeiro passo ao fazer um sólido de revolução é criar essa linha centerline, que é o centro, a linha de centro da revolução. É muito importante não confundir com essa outra opção de centerline, que é centro simplesmente de geometria. Utilizei o próprio eixo de coordenadas como referência e agora, a partir do sistema de coordenadas, crio a geometria sem uma preocupação com dimensões, simplesmente com proporcionalidade. É muito importante enfatizar que evitar comprimentos iguais de geometria, como nesse caso que aparece a letra L, é fundamental. No Creo Parametric, é necessário fechar a geometria. Bom, como você pode ver, uma coisa importante é que, ao colocar essa opção Centerline, todos os valores radiais aparecem na forma de diâmetro e não de raio, como muitos softwares utilizam. O próximo passo é ver se todas as cotas estão coerentes com o que se espera. Tenho esse diâmetro, esse comprimento, este comprimento, o comprimento total, este diâmetro e finalmente o maior diâmetro. Uma modificação simples é tirar essa dimensão e colocar as duas dimensões no comprimento, como explicado durante as aulas de cotagem. Então, vou criar uma cota daqui até aqui. Lembro que se utiliza o botão do meio para colocar o valor da cota. E mais uma daqui até aqui. Botão do meio.
Finalmente, preciso colocar a outra cota. Agora eu tenho todas as dimensões necessárias, só falta o ajuste dos valores. Como discutido na aula passada, seleciono toda a geometria e utilizo o comando Modify. São poucas cotas para serem modificadas. A sugestão inicial é travar a escala e modificar a maior cota. 100 milímetros. Como mostra o desenho. As próximas dimensões são 35, 60 e 30. Tiro a trava da escala. Essa dimensão é 35, 60 e 30. As demais dimensões são os diâmetros. 10, 15, 15 e este último 50. Todas as dimensões já estão ajustadas. Uma vez que a geometria está fechada por aparecer essa cor, como se fosse achurado na região interna e todas as cotas estão concluídas, posso finalizar a operação de sketch. Na operação de revolução, preciso apenas decidir qual ângulo utilizarei. Neste caso, 360 graus. Desta forma, a geometria básica já está concluída. O objetivo agora é construir esse rebaixo com espessura de 3 e comprimento de 20. Para isso, utilizarei uma operação de extrusão. Localizarei a extrusão nesta face, farei o alinhamento, definirei como referência esse diâmetro, veja que o círculo que eu desenhei aderiu ao diâmetro com raio igual. Agora só preciso cortar essa região inferior. Antes, já vou colocar a dimensão de 3 milímetros. Agora vou realizar o corte da região que não interessa. Bom, como você pode ver, a região está preenchida, o que significa que ela está fechada, portanto posso continuar a operação. Da forma como aparece, sugere a adição de material, mas o que eu desejo é um comprimento de 25 milímetros, apenas confirmando, não, 20 milímetros, inverto o lado e remoção de material. Na primeira operação já está feita. A segunda etapa é construir este furo de diâmetro 5 milímetros e uma distância de 10 milímetros da face. Aqui tem um ponto importante a discutir para não fazer furos com a opção extrude e sim com a opção role. Isso tem a ver em passos futuros com o reconhecimento de entidades. Então utilizo o comando furo. E a primeira coisa que eu preciso definir é a localização. Então, o furo será realizado nessa superfície. O importante é entender a função dessas duas pontas verdes. Elas são as referências para as entidades. Eu também posso defini-las clicando aqui. Clicando nesta linha e clicando, segurando botão Ctrl e nesse plano intermediário. Então,
é coincidente com o plano intermediário e a distância em relação a essa linha é de 10 milímetros. Lembrando que o diâmetro do furo é de 5 milímetros. E a profundidade, aqui mostrando 30,62 milímetros, a forma mais fácil de definir é até a superfície inferior. Desta forma, o furo já está pronto. O próximo passo é criar esses 3 furos ortogonais, distribuídos a 120 graus. O importante é que o primeiro furo, ou superior, deve estar alinhado com essa superfície que nós acabamos de criar. Ou seja, o primeiro furo está alinhado com essa superfície. Portanto, novamente utilizarei o comando hole, furo em inglês. Definirei a superfície. E agora mudarei a forma de seleção. A anterior estava linear, agora eu vou para diâmetro. Nas referências, utilizarei o botão CTRL e selecionarei a linha de centro. E mantendo ainda o botão CTRL, selecionarei esse plano central. Assim eu tenho um ângulo para o furo e um diâmetro. Então, neste caso, o ângulo é 0 e o diâmetro, vamos conferir, 6 milímetros. Em um diâmetro de 30. O último passo é a profundidade desse furo. Novamente, vou definir até a superfície posterior. Pronto, o primeiro furo já está realizado e alinhado com essa geometria. Agora só falta os outros 3. Aqui começa uma operação de transformação geométrica, como utilizado nas aulas de GeoGebra. Então, para fazer uma transformação geométrica, eu seleciono a entidade e utilizo o comando pattern. A opção é pattern em torno de um eixo. Seleciono esse eixo, defino o número de entidades. E aqui, qual é o ângulo? Entre entidades ou ângulo total. No caso, utilizarei ângulo total de 360 graus. Portanto, tenho 3 entidades a 120 graus. O último ponto faltante à geometria é o canal traseiro com espessura de 5 milímetros. Novamente, para fazer o canal, utilizarei o comando extrude nesta superfície, faço o alinhamento, defino como referência esse diâmetro para poder utilizá-lo. Agora eu vou fazer uma coisa interessante. Antes de desenhar a linha que define a espessura do rasgo, eu vou criar uma opção Centerline de geometria. Veja que a outra opção para revolução não está habilitada, simplesmente de geometria. E utilizando essa linha aqui, uma nova linha. Assim, isso permite eu criar uma linha aqui em cima. E, ao invés de criar uma linha embaixo, eu vou espelhar esta linha. Como a linha já estava selecionada, eu só preciso selecionar a linha de centro. E a vantagem com isso é que, ao colocar a dimensão 5 aqui,
automaticamente está centralizado em relação à linha de centro que eu criei. Agora, só preciso apagar os segmentos, verificar se a geometria está fechada, e fazer um valor de 5 milímetros de profundidade, com remoção de material. Assim, concluímos o desenho da peça mostrado aqui. Essa será a atividade 16 e estará disponível para você no SIGA A. Muito obrigado e até mais.